De última hora, Lula desiste de ir à posse de Antônio Castro no Chile. Essa viagem que estava prevista aí após o encontro entre Lula e Castro no Panamá, onde Castro então fez aí um convite formal a Lula para que estivesse em sua posse, mas o Lula desistiu. A situação do petista está bastante complicada. Digamos que o governo está aí nas cordas juntamente com o STF, porque não tem como, por mais que a esquerda, por mais que os petistas tentem jogar todo esse escândalo do Banco Master, envolvendo o Banco Master, Daniel Vorcaro, jogar aí para a centro-direita ou para o centrão, né? Alguma coisa, claro, vai respingar aí para o centrão também, mas essa tática ou esse tipo de jogada aí da esquerda não está funcionando, né? Tá aí, todo mundo está vendo que não há a mínima possibilidade disso. Muito pelo contrário, o que se vê são as amarras, são as ligações, né, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso, inclusive hoje, né, também ele estará aí se encontrando com os seus advogados e, pelo que tudo indica, né, pelo que até o próprio jornalista Lauro Jardim, a Malu Gaspar, enfim, todos têm comentado aí toda a grande mídia, né, a velha mídia, a Globo, Metrópolis, Oeste, enfim, tem dito de que Vorcaro vai delatar. Então, esse processo de delação envolvendo o banqueiro e membros, né, do governo Lula, ministros, né, tem ali o Jacques Wagner, tem ali o Rui Costa, né, ambos ali da Bahia, estão envolvidos até o talo com o Vorcaro, até o Guido Mantega também, que é aí um apadrinhado do Jacques Wagner e também do Rui Costa, ali da Bahia. Ele, né, foi indicação aí desses dois para trabalhar ou prestarem consultoria junto ao Banco Master. Agora, que tipo de consultoria? Aí vocês tirem as suas próprias conclusões, né? Então, a situação do Lula também envolvendo aí o seu filho, né, o Lulinha, no INSS. Há boatos por aí que a qualquer momento pode ser decretada a prisão do Lulinha, né? Por, enfim, participar aí junto ao Careca, do INSS, aquela outra senhora também, né? Estar envolvido aí nesse desvio bilionário do INSS. Então, ou seja, tudo isso cai aí no colo do Lula e, claro, também, não esquecendo a questão envolvendo aí o Vorcaro com o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli, afinal de contas, o Moraes é o grande fiador aí do governo Lula, né? Então, não tem como desconectar uma coisa da outra. Lula, STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli estão aí ligados umbilicalmente. Então, todo esse escândalo não tem como ele não respingar e não cair aí no colo do Lula. E, enfim, ah, situações, o próprio governo americano também, né, pressões aí do governo americano externas, por exemplo, agora, o governo americano pode designar o PCC e também o Comando Vermelho como organizações narcoterroristas, né? Está prestes aí para fazer essa designação, o que tem deixado aí o governo Lula, né, o governo petista, de cabelo em pé, né? Afinal de contas, foi nessa toada, nessa designação de organização narcoterrorista ali na Venezuela, em que o ditador, né, o Nicolás Maduro, foi capturado e levado para os Estados Unidos. E houve, então, ainda está tendo, né, aquelas operações ali no Caribe, onde várias embarcações de organizações narcoterroristas ali na Venezuela, da Venezuela, né, com tentáculos em toda a América Latina, acabaram sendo afundadas ali no mar do Caribe. Então, ou seja, mas essa situação envolvendo essa possibilidade que é real, né, dos Estados Unidos designar o Comando Vermelho e o PCC como organizações narcoterroristas. Então, tudo isso aliado aí às últimas pesquisas que algumas vêm dando aí uma ligeira vantagem de Flávio Bolsonaro no segundo turno, outras vêm dando empate técnico. Hoje também está para sair mais pesquisas, já saiu algumas, mas vai sair mais pesquisas no dia de hoje. Então são números aí aguardados, né, pelo governo.
Na semana passada saiu o Datafolha, né, que era para sair na quinta, depois foi para sexta e bem no fim foi mudado para o sábado. É, isso aí. Até as pesquisas, né? Então, dando ali também um empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula em um eventual segundo turno. Então, tudo isso tem deixado o governo aí nas cordas, né? Enfim, a situação econômica do país também está muito difícil. Tudo isso tem corroborado para que o governo Lula aí, ele não se tenha aí um quarto mandato, né? Lula não possa ser eleito aí para um quarto mandato, que seria muito bom para o Brasil, né? Que o Lula chegue aí em 2027 e ele pegue o seu banquinho e vá embora, vá curtir a vida aí com a Janja, né? Gastar o bom dinheiro aí que eu acho que eles devem ter. Bom, enfim, mas voltando aí ao assunto de que Lula desistiu, então, portanto, de ir à posse de Antônio Castro no Chile, porque o Flávio Bolsonaro vai estar lá, né? Não só Flávio Bolsonaro, como também boa parte da direita, que aliás toda a direita da América Latina, vai estar lá presente. Vai estar ali o presidente Milei, o presidente do Paraguai, o Noboa, vai estar o Bukele, enfim, toda essa galera de direita vão estar lá na posse do Antônio Kast, lá no Chile. Diante disso, diante de todas essas circunstâncias, além, claro, de Flávio Bolsonaro, que também vai estar lá, Lula desistiu dessa empreitada e acabou enviando aí o seu serviçal, que é o Mauro Vieira. Mauro Vieira e nada é a mesma coisa. Bom, então diz aqui a reportagem do Poder 360, diz o seguinte, ó, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, então ele cancelou a sua ida à posse do novo presidente do Chile, o José Antônio Kast, marcada, portanto, para hoje, quarta-feira. Quem representa o Brasil em Valparaíso é o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Como eu falei, Mauro Vieira e nada é a mesma coisa. Lula havia sido convidado por Kast depois de uma reunião bilateral no Panamá. Planalto avaliava a viagem como um gesto pragmático. A relação com o chileno, embora marcada por diferenças, o Chile defende, por exemplo, as intervenções internacionais na Venezuela, enquanto o Brasil, a política brasileira, é contrário, né? Mas, segundo interlocutores do governo, isso poderia abrir aí um canal de diálogo, ou canais de diálogos úteis em outras frentes. A visita teria caráter institucional e diplomático, com possibilidade de reuniões bilaterais sobre cooperação regional. Na agenda, o encontro bilateral aconteceria na manhã de quarta-feira, 11 de março, no Palácio Presidencial Cerro Castillo, em Vina del Mar, seguido da cerimônia de posse no Congresso chileno em Valparaíso. Entre os temas previstos estavam comércio exterior, investimentos, turismo e cooperação em infraestrutura e energia renovável. Ainda fala sobre a candidatura da Bachelet, né, que para secretária-geral da ONU, essa comunista lá que foi presidente aí do Chile também. Enfim, que estaria nessa pauta aí, se o caso Lula estivesse ido para o Chile. Ao contrário, o senador e pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, do PL, confirmou, e ele inclusive está lá, já está lá no Chile, então, para a posse do José Antônio Kast. O filho do ex-presidente, Jair Bolsonaro, tem consolidado o seu nome como candidato da direita. E aqui fala, então, da última pesquisa aí da Datafolha, que saiu aí no domingo, aliás, do sábado, dia 7 de março, mostrou um empate técnico entre o senador e o atual chefe do executivo. A posse de Kast, do Partido Republicano Chileno, consolida a alternância política no Chile. O evento deve atrair líderes da direita de toda a América Latina, depois da gestão de Gabriel Boric, aliado de primeira linha de Lula, né? Então, portanto, é um momento de mudanças no mapa político latino-americano. Essa é a reportagem do Poder 360 sobre a posse de José Antônio Kast no Chile e a desistência de Lula em estar lá, né? Seria aí a presença de Lula, com certeza seria como se um peixe fora d'água, né? Imagina, Lula, o esquerdista, o fundador, um dos fundadores, né? Um dos pais aí do Fórum de São Paulo, está lá presente entre autoridades, entre presidentes e candidatos da direita latino-americana, seria aí bastante inconveniente, né, para o Lula. E, claro,
ele desistiu. Então, é isso aí. Comente aí o que você achou dessa desistência do Lula, se ele fez certo ou fez errado em desistir desta viagem para o Chile, e também o que você pensa e o que deve acontecer nos próximos dias com toda essa situação, com toda essa pressão interna e externa para cima do governo Lula, para cima do governo esquerdista aqui do Brasil. Deixa aí o seu comentário e não esquece de seguir a gente, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também, claro, compartilhar aí o nosso material. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.